Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo abordaremos o conceito de funções inversas. Para isso, precisaremos do conceito de função injetora. Caso ainda não assistiu o vídeo sobre este assunto, clica aqui no card e assista. Consideremos f uma função injetora e denotemos a imagem de f por b. Como f é uma função injetora, a cada y pertencente à imagem da f está associado um único x do domínio. Podemos então considerar a função g, que associa a y o valor x no domínio da f. Esta função g, definida em b e dada por g de y igual a x, se e somente se f de x é igual a y, denomina-se função inversa de f. Chamamos a atenção para a importância de f ser injetora, pois caso contrário, a função inversa não seria definida de forma única. Denotaremos a função inversa de f por f a menos 1 e tome muito cuidado, não confunda o menos 1 em f de menos 1 com um expoente, ou seja, f a menos 1 de x é diferente de 1 dividido por f de x. Observe também que o domínio da f a menos 1 coincide com a imagem da f, bem como a imagem da f a menos 1 é igual ao domínio da função f. Caso uma função admita inversa, diremos que ela é uma função inversível. Outra observação importante a se fazer é que a função f a menos 1 reverte o efeito de f, uma vez que se f associa a x o valor f de x, então f a menos 1 associa a f de x o x, o que algebricamente significa que f a menos 1 aplicado em f de x é igual a x, bem como f aplicado a f a menos 1 de y é igual a y. Essas equações nos dizem que a função f e f a menos 1 cancelam-se uma a outra quando aplicadas consecutivamente. Vamos ver um exemplo de como determinar a inversa de uma função? Consideremos a função f de x igual a x ao quadrado, definida no intervalo fechado de 0 a mais infinito. Vimos em vídeos anteriores que podemos definir x ao quadrado para todo número real. Então, por que estamos considerando, neste momento, definida apenas no intervalo fechado em 0 até mais infinito? Veja que se considerarmos f definida em todos os reais, x ao quadrado não é injetora e, portanto, não admite inversa. No entanto, se restringirmos para todo número não negativo, x ao quadrado é injetora e, considerando seu contradomínio igual à imagem, ou seja, o conjunto fechado em 0 até mais infinito, f também é sobrejetora e, portanto, bijetora, logo admite inversa. Vamos determiná-la? Por definição, f a menos 1 de y é igual a x se e somente se f de x é igual a y. Para encontrarmos f a menos 1, precisamos expressar x em função de y. Para isso, procedemos da seguinte maneira: f de x é igual a y é equivalente a dizer que x ao quadrado é igual a y. Agora, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, obtemos x igual à raiz quadrada de y. Veja que não consideramos como solução o x igual a menos raiz de y, pois x e y são números não negativos. Portanto, a inversa da f de x igual a x ao quadrado para x maior ou igual a zero é dada por f a menos 1 de y igual a raiz quadrada de y com y maior ou igual a zero. Podemos também
usar a variável x para escrevermos a função f a menos 1. E nesse caso, teríamos que f a menos 1 de x é igual à raiz quadrada de x para x maior ou igual a zero. O gráfico da função raiz quadrada já desenhamos neste vídeo aqui em cima, basta clicar no card e relembrar. Note que o gráfico da f a menos 1 é simétrico ao gráfico da f em relação à reta y igual a x. Será que isso é mera coincidência? É claro que não. Os gráficos de f e f a menos 1 são simétricos em relação à reta y igual a x. E veja como é simples justificar. Se AB pertence ao gráfico de f, isso significa que a ordenada B é igual a f de A. Mas por definição de inversa, B é igual a f de A se e somente se f a menos 1 de B é igual a A. E com isso obtemos que o par ordenado BA é igual a BF menos 1 de B, que por definição pertence ao gráfico da f a menos 1. Sendo assim, para esboçar o gráfico da inversa, basta refletirmos o gráfico da função com respeito à reta y igual a x. Vejamos essa simetria novamente aqui neste gráfico. Dado um ponto AB pertencente ao gráfico da f, o seu simétrico com respeito à reta y igual a x é este ponto aqui, cuja abscissa claramente é dado por B e sua ordenada é dada por A. Antes de passarmos para o próximo exemplo, vamos analisar geometricamente a igualdade comentada anteriormente. F a menos 1 aplicada em f de x é igual a x. Veja que a imagem de um ponto x pela reta y igual a x é x. E a imagem desse ponto x pela f é f de x. Agora queremos aplicar a lei da f a menos 1 em f de x. Sendo assim, geometricamente, devemos considerar o valor f de x no eixo x, onde representa-se geometricamente o domínio das funções. Para isso, podemos utilizar novamente a reta y igual a x, prolongando este segmento paralelo ao eixo x e que contém o y igual a f de x até encontrarmos a reta y igual a x. Agora, projetando este ponto da reta de maneira ortogonal ao eixo x, chegamos em f de x no eixo x. E veja que sua imagem pela f a menos 1 é x, verificando a igualdade. Podemos expressar essa igualdade em termos de composição. F a menos 1 bola f é igual à função identidade, onde a identidade denota a reta y igual a x. E para finalizarmos este vídeo, vamos determinar a inversa da função f de x igual a x ao cubo. Já sabemos que o domínio dessa função e a imagem são todos os reais. E mais, essa função é bijetora, portanto, admite inversa. Para determiná-la, basta tomarmos a expressão da f e isolarmos o x em função de y. Temos que f de x é igual a y se somente se x ao cubo é igual a y, o que nos dá que x é igual à raiz cúbica de y. E, portanto, a inversa da função x ao cubo é a função raiz cúbica de y. Podemos expressá-la na variável x e temos que f a menos 1 de x é igual à raiz cúbica de x. Como vimos, o gráfico da inversa é simétrico ao gráfico da f em relação à reta y igual a x. Sendo assim, esbocemos a reta y igual a x e este aqui será o gráfico da função raiz cúbica de x. E ficamos por aqui. Espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender o conceito de função inversa e vem comigo, vamos espalhar conhecimento.